Oi, meu nome é Evan. Tenho 25 anos. 3 meses atrás, eu estava ajoelhado debaixo da pia da cozinha de uma mulher casada quando ela sorriu e disse: Tem outra coisa que precisa da sua atenção. O ar cheirava a sabão cítrico e vapor, e eu sentia o olhar dela me observando trabalhar daquele lado da cozinha perfeita e vazia. O que começou como um reparo num puxador frouxo de armário se transformou em algo que ainda não sei nomear. Sinais codificados com um cachecol de cachemira azul, pedaladas de terça-feira passando pela janela dela e o tipo de atenção cuidadosa que te muda por dentro. Ela nunca me pediu para deixar o marido, e eu nunca pedi para ela escolher, mas toda terça-feira, às 4h15, quando a luz da varanda acendia com um zumbido, nós dois sabíamos exatamente o que estávamos fazendo. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu tinha 25 anos quando aprendi que algumas casas não precisam de conserto. Precisam de alguém que perceba por onde a luz entra. Começou com um vazamento debaixo da pia da cozinha rústica da Claire Whitfield. Final da manhã, vapor subindo da linha de água quente. Aquele cheiro forte de sabão cítrico dela cortando o ar. Eu estava de joelhos, ajustando a linha de abastecimento, quando senti aquele leve cheiro de cobre que significa que canos velhos estão cansados. Ela pairava a uma distância educada, braços cruzados, me observando trabalhar. A cozinha estava imaculada, limpa demais, na verdade, como uma foto de revista onde ninguém realmente morava. Quase pronto, eu disse, apertando a conexão de compressão. Deve aguentar por mais alguns anos. Obrigada. A voz dela tinha uma qualidade contida, como se ensaiasse conversa simples. Você é muito minucioso. Limpei as mãos no pano de trabalho, guardei minhas ferramentas, deixei uma nota fiscal detalhada no balcão. Cada peça, cada minuto, tudo discriminado. Armadura profissional, minha mãe chamava. Para manter as coisas claras. Claire sorriu então. Sorriu de verdade, não aquela máscara educada. Tem outra coisa que precisa da sua atenção. Ela me levou a um armário perto da área do café da manhã. A dobradiça superior estava frouxa, a porta ligeiramente torta. Mas quando testei, os parafusos não estavam espanados, a madeira não estava danificada. Era como se alguém os tivesse desparafusado pela metade de propósito. Consertei mesmo assim. Demorou uns 3 minutos. Perfeito, ela disse, deslizando o dedo pela borda da porta. Eu odeio quando as coisas não alinham direito. Saí para a varanda. Ouvi o zumbido suave do temporizador automático testando a luz da varanda. Olhei para trás uma vez. Ela ainda estava na porta, a mão repousando no batente que eu tinha acabado de endireitar. Naquela tarde, de volta à minha oficina, Noah deixou umas peças e fez piada sobre a rua chique. Registrei o serviço dos Whitfield, arquivei a cópia carbono. Por volta das 5, meu celular vibrou. Uma foto. O puxador do armário que eu tinha consertado, torto de novo. Fiquei olhando a tela por um tempão, debati se respondia. Meu telefone tocou. Minha mãe checando se eu tinha comido, lembrando do jantar de domingo. Depois que desliguei, digitei: Posso passar amanhã, 9h10? A resposta veio rápido: 9h30 está bom. Ajustei o despertador para cedo, arrumei minha maleta de ferramentas. A oficina cheirava a café e óleo de máquina, familiar e segura. Mas eu continuava pensando naquela porta do armário, em como aqueles parafusos estavam frouxos de propósito. Na manhã seguinte, a senhora Patel estava regando suas rosas quando parei. Me deu um aceno caloroso do outro lado da rua sem saída. O tipo de vizinhança onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Claire me atendeu à porta de jeans e um suéter creme. Sinto muito incomodar você de novo tão cedo. Sem problema. Consertei o puxador em menos de 2 minutos. Fácil demais. Rápido demais. Gostaria de um chá?
Eu deveria ter dito não. Deveria ter pegado minhas ferramentas e ido embora. Mas algo na voz dela. Claro. Sentamos na ilha da cozinha. Conversa doméstica fiada. O comitê de caridade dela. Minha agenda cheia de trabalho. Ela mencionou que o marido viajava a trabalho. Eu mencionei que minha mãe se preocupava por eu trabalhar demais. Conversa normal, mas por baixo. Algo mais. O jeito que ela pausava antes de responder. O jeito que ela enchia minha xícara sem perguntar. Quando saí, ouvi o baque suave daquela porta do armário fechando atrás de mim, perfeitamente alinhada agora. O som era satisfatório e íntimo demais, como se eu tivesse consertado algo que não estava realmente quebrado. Uma hora depois, em um sobrado do outro lado da cidade, meu celular vibrou de novo. A válvula da lavanderia está assobiando. Se você estiver por perto, eu estava a 15 minutos de distância. Deveria ter terminado o trabalho do sobrado primeiro, mas me vi arrumando minhas coisas, dizendo ao meu cliente que voltaria em uma hora. A lavanderia da Claire cheirava a amaciante e aquele sabão cítrico. A válvula precisava de um anel de compressão novo, conserto de 5 minutos. Mostrei a ela como fechar a linha de água se acontecesse de novo. É só girar no sentido horário até parar, eu disse. Ela se inclinou para ver a válvula de fechamento. Nossas mãos quase se tocaram quando ela me passou o pano de prato. Quase, mas não exatamente. O tipo de quase que aperta o peito. Obrigada por vir tão rápido. Outra pausa cuidadosa. Espero não estar me aproveitando. Não está. Mas enquanto eu caminhava para a minha caminhonete, as primeiras gotas de chuva fortes começando a cair, me perguntei se aquilo era verdade. A tempestade atingiu forte naquela tarde. Mandei mensagem para Noah para remarcar o serviço na calha. Sentei na minha oficina ouvindo a chuva no telhado. Por volta das 3, Claire ligou. Tem um pequeno vazamento perto da porta dos fundos. Nada urgente, mas já estou indo. O batente estava inchado da chuva, criando uma pequena fresta onde a água podia infiltrar. Problema menor. Mas ela me ligou em vez de esperar passar. Ela trouxe café em uma caneca de metal. A borda quente na minha palma. Ficamos debaixo da varanda coberta, ouvindo a chuva tamborilar nas calhas. O som nos envolvia como um quarto particular. Eu provavelmente deveria mandar limpar essa calha, ela disse. Posso fazer quando o tempo melhorar. Você não precisa consertar tudo, sabe? Eu sei, mas eu notava as coisas. Como o anel de casamento dela estava virado para dentro, o diamante contra a palma da mão. Como ela segurava a caneca de café com as duas mãos, como se estivesse se aquecendo. Faróis varreram a rua sem saída. Reconheci o BMW antes que ele virasse na entrada da garagem. Graham, ela disse baixinho. Reuni minhas ferramentas rápido, me pus na sombra da coluna da varanda. Graham estacionou, correu pela chuva com o casaco na cabeça. Energia sociável, risada mais alta que o necessário. Evan, certo? Ele apertou minha mão. O que te traz por aqui com esse tempo? Expliquei sobre o vazamento no batente. Ele assentiu, olhou para Claire. Essa casa antiga sempre quer alguma coisa, não é? Ela nos mantém ocupados, ela disse cuidadosamente. Graham pegou a carteira, ofereceu-se para pagar na hora. Recusei. Eu enviaria uma nota. Distância profissional. Mas quando encontrei os olhos da Claire, havia algo ali. Quase gratidão, mas mais profundo. A luz da varanda piscou uma vez quando cheguei à minha caminhonete. Temporizador resetado. Mas eu pensei naquele piscar durante todo o caminho para casa. Naquela noite, registrando peças e mão de obra, encontrei um e-mail da Associação de Moradores, uma nova notificação sobre aumento de tráfego de prestadores de serviço e um pedido para cadastrar fornecedores. O nome da senhora Patel embaixo, amigável, mas firme. Noah ligou enquanto eu lia. Rastro de papel funciona para os dois lados, ele disse quando contei. Só se lembra disso.
Depois que desliguei, minha mãe ligou. Ouviu algo na minha voz, como só mães ouvem. Atenção é um presente, meu filho, ela disse. Só não a entregue onde vir a dor. Rascunhei 3 mensagens diferentes para Claire sobre o assunto da associação. Deletei todas. Na manhã seguinte, tive uma instalação de triturador na pia do outro lado da cidade. Trabalho fácil, mas me deixou perto do bairro dos Whitfield por volta do meio-dia. Quando Claire mandou mensagem sobre uma porta emperrando no estúdio dela, eu já estava a 5 minutos de distância. Estúdio? Eu respondi por mensagem. Eu te mostro. Ela me guiou pela casa até um cômodo que eu não tinha visto. Quadros pela metade forravam as paredes, cavalete perto da janela, paleta grossa de tinta a óleo. Um autorretrato virado para a parede. A porta não estava realmente emperrada, apenas desalinhada no batente. A umidade havia movido as coisas um pouco. Ajustei a chapa da fechadura. Testei o trinco. Encaixe perfeito agora, eu disse. Eu te chamei porque você percebe as coisas. As palavras saíram suaves, como uma confissão. Outras pessoas teriam forçado ou ignorado completamente. Testei a porta de novo. Aquele baque suave e satisfatório de tudo se alinhando direito. O puxador nunca esteve realmente frouxo também. Ela acrescentou. Eu só queria ver se você voltaria. Algo mudou entre nós então. Não era exatamente cruzar uma linha, mas como reconhecer que a linha estava ali. Deixei outra nota fiscal detalhada no balcão da cozinha dela. Armadura profissional, bem polida. Mas enquanto eu ia embora, eu continuava pensando naqueles quadros inacabados, no jeito cuidadoso que ela disse meu nome ao me mostrar o estúdio, em como a porta agora fechava com um sussurro em vez de emperrar. No dia seguinte, por volta das 4, me peguei dirigindo pela rua sem saída depois de terminar um atendimento por perto. Sem razão. Apenas checando. A luz da varanda já estava acesa, embora ainda fosse dia. Pela janela da cozinha, eu podia ver movimento. Vapor de uma chaleira, talvez. Cheguei à esquina antes de dar a volta. Bati na porta da frente com alguma desculpa sobre verificar a válvula da lavanderia. Acompanhamento profissional. Claire abriu a porta com roupas manchadas de tinta, cabelo preso para trás. Ela parecia mais jovem de alguma forma, mais real. Na verdade, ela disse, tem algo sim. Ela me levou de volta à cozinha. A porta do armário estava torta de novo. Desta vez, nós dois sorrimos. Só durante o dia, eu disse apertando os parafusos. As portas ficam abertas. Claro! Mas nós dois sabíamos que algo havia mudado, no jeito que ela me observava trabalhar, no jeito que eu demorava mais do que o necessário para alinhar as coisas perfeitamente, no ritmo doméstico em que de alguma forma tínhamos caído. A senhora Patel bateu enquanto eu ajustava a porta. Deslizou um folheto da Associação de Moradores por baixo da porta sobre o cadastro de prestadores de serviço. Claire atendeu com sua voz pública e brilhante. Agradeceu calorosamente a senhora Patel. Quando os passos se afastaram, nos olhamos no silêncio repentino. Eu provavelmente deveria me cadastrar, eu disse. Provavelmente. Mas nenhum de nós se moveu em direção à papelada. Na manhã seguinte, Graham saiu para o seu clube de golfe. 20 minutos depois, meu celular vibrou. Janela da manhã, dizia apenas a mensagem. Me peguei indo para lá com uma lista de manutenção que eu tinha impresso. Um documento com cara de oficial sobre inspeções sazonais. Desculpa. Profissional para a visita. Claire serviu chá sem perguntar o que eu queria. A cozinha cheirava a cítrico e vapor. Mostrei a ela a lista de verificação. Expliquei como ela poderia lidar com pequenos reparos sozinha. Então eu não precisarei ligar para pequenas coisas, ela disse. Certo? Mas eu gosto quando você vem. Ela disse isso de forma simples, honesta, sem joguinhos. Eu não respondi diretamente. Não conseguia.
mas dediquei um tempo extra à gaveta que estava emperrando, garantindo que deslizasse suavemente. Nossas mãos se roçaram quando ela me passou uma toalha. Contato breve, mas que parecia ecoar. A câmera da varanda clicou suavemente quando saí. Um barulhinho mais alto o suficiente. Alguém conseguiria reproduzir isso depois se quisesse. Naquela tarde, carregando ferramentas com Noah, eu ficava checando meu celular. Ele notou. A rua chique te mantendo ocupado? Um pouco. Mas eu estava pensando em como Claire tinha dito meu nome quando me passou aquela toalha. Como se significasse algo mais do que apenas chamar minha atenção. Por volta das 5, voltei para devolver uma lona que eu havia esquecido na área de serviço dela. Desculpa esfarrapada, mas ela me deixou entrar mesmo assim. Foi então que notei o cachecol de cachemira azul, pendurado em um gancho perto da porta dos fundos, como se pertencesse ali. Mas eu tinha estado naquela área de serviço 3 vezes e ele era novo. Estava na secadora. Claire disse, seguindo meu olhar. Esqueci que estava lá. Ela o pegou do gancho, deixou o tecido deslizar entre os dedos e então o pendurou de volta. Uma pequena cerimônia, como se estivesse marcando algo. Rimos sobre as peculiaridades da casa, o jeito que lugares antigos desenvolvem personalidades. Apertei um parafuso frouxo no corrimão. Demorei mais do que precisava. Quando saí, o cachecol roçou na minha manga. Cachemira macia, cara. A textura ficou comigo como um pensamento que eu não conseguia terminar. Naquela noite, Graham mandou mensagem para Claire avisando que ia atrasar. Eu vi as luzes da varanda acenderem exatamente às 6h30, passando de carro a caminho de casa. Precisão no tempo, como tudo naquela casa, mas me peguei pensando naquele cachecol. Como ela o pendurou de volta de propósito, como parecia um sinal que eu deveria entender, mas ainda não entendia. A rotina estava se formando sem que a nomeássemos. Mensagem sobre um pequeno reparo. Visita rápida, mais longa do que o necessário. Distância profissional que parecia mais íntima que um toque. E toda vez que eu saía, eu ouvia aquela luz da varanda zumbindo atrás de mim, como se a própria casa estivesse marcando o tempo. 2 dias depois, eu estava terminando uma reforma de banheiro quando Claire mandou mensagem sobre uma chave de fenda esquecida. Eu realmente tinha deixado uma chave de fenda pequena, de ponta chata, com cabo emborrachado. Mas quando cheguei lá, o sol estava se pondo mais cedo que o normal. O carro de Graham não estava na garagem, mas Luz, a empregada deles, estava voltando do supermercado. Claire abriu a porta, falou em tons mais baixos que o normal. Eu não tinha certeza se você viria tão tarde. Só vim deixar isso, mas nós dois sabíamos que eu poderia ter esperado até de manhã. Luz sorriu para nós pela janela da cozinha, aquele olhar de quem sabe de tudo que as empregadas domésticas têm quando veem demais. Claire recuou para a sombra da varanda e eu a segui sem pensar. A Associação de Moradores enviou outro aviso, ela disse, sobre o cadastro de prestadores de serviço. Eu sei, Noah acha que espaçar as visitas pode ser inteligente. Ela assentiu, mas algo cintilou no rosto dela. Decepção, talvez. Ou alívio. Difícil dizer. Passos na calçada. Luz indo para o carro, chaves tilintando. Ela nos deu outro olhar. Não de julgamento, apenas de conhecimento. Eu deveria ir, eu disse, mas não me movi imediatamente. Nem ela. Depois que Luz foi embora, Claire tocou meu braço brevemente. Cuidado na volta para casa. Palavras simples, mas que pareciam ser mais. 2 dias de trabalhos normais, condomínio de apartamentos de novo, pequenos reparos em escritórios, nada de especial. Na terceira manhã, meu celular vibrou às 10. Mensagem da Claire. Se tiver tempo hoje. Nenhum reparo mencionado. Nenhum problema específico. Apenas. Se eu tivesse tempo. Terminei o trabalho em que estava, dirigi até lá. Ela tinha uma caneca esquentando no balcão quando entrei. Café,
do jeito que eu gostava, sem que eu pedisse. Aquilo pareceu significativo de alguma forma. Quer ver uma coisa? Ela disse. Ela me levou de volta ao estúdio. Desta vez, ela virou o autorretrato. Inacabado, mas reconhecia a expressão pensativa, o jeito que a boca dela ficava quando estava decidindo se confiava em alguém. Comecei há 6 meses, ela disse. Nunca sei como terminar os olhos. Sugeri um trinco diferente para a porta do estúdio. Algo que fechasse com um sussurro em vez de um baque. Ela gostou da ideia. A chuva começou enquanto eu trabalhava no trinco. Ficamos no batente, ouvindo a água bater nas calhas. Nenhuma conversa era necessária. Apenas respirações compartilhadas e o som da tempestade. O anel dela estava virado para dentro de novo. Eu fingi não notar, mas o detalhe se alojou no meu peito como uma farpa. A chuva sempre faz essa casa parecer menor, ela disse. Menor de um jeito bom ou de um jeito ruim? Depende da companhia. Terminei o trinco. Testei. Fechamento perfeito e suave como um sussurro. Quando saí, a chuva havia parado, mas tudo parecia carregado, elétrico, como o ar antes de um relâmpago. Naquela noite, Noah e eu pedimos comida para a viagem. Sentamos na minha oficina comendo direto das embalagens. A rua chique já acabou? Ele perguntou. Quase lá. Mas nós dois sabíamos que eu estava mentindo. No dia seguinte, Graham me mandou um e-mail diretamente. Por favor, envie registros detalhados de todas as visitas até agora. Compilei tudo sem hesitação. Cada peça, cada minuto, cada nota fiscal. Transparência era minha melhor defesa. Minha mãe passou enquanto eu imprimia os documentos, trouxe uma travessa de comida e olhou para os papéis espalhados pela minha mesa. Seja gentil com você mesmo, meu filho, ela disse. Isso foi tudo, mas foi o suficiente. Na tarde seguinte, cheguei e encontrei Graham em casa inesperadamente. Ele me atendeu à porta com aquele sorriso charmoso que não alcançava os olhos. Evan, que bom te ver. Se importa se eu perguntar sobre todas essas pequenas visitas? Expliquei sobre manutenção preventiva. Como pegar pequenos problemas cedo economiza dinheiro a longo prazo. Tudo verdade, tudo razoável. Faz sentido, ele disse. E a porta do estúdio está consertada agora? Claire se enrijeceu ao lado dele. Sim, ela fecha direitinho agora. Graham assentiu, pegou a carteira. Pagou uma nota fiscal em dinheiro, com notas de 100 novinhas. Não gostei da sensação das cédulas na minha mão. Limpas demais, finais demais. Aprecio todo o seu trabalho, ele disse. Acho que estamos em dia agora. Recado dado. Naquela noite, Claire mandou mensagem. Devíamos parar. Sinto muito. Fiquei olhando para o meu celular na oficina vazia. A chuva havia parado, mas tudo parecia silencioso demais. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Finalmente, não enviei nada. Apaguei as luzes, fui para a cama sem dormir. Por 2 dias trabalhei em outros serviços. Condomínio de apartamentos de novo, pequenos reparos em escritórios. Mas toda vez que eu sentia cheiro de sabão cítrico ou ouvia uma porta fechar com um baque, eu levantava os olhos esperando vê-la. Na terceira noite, me peguei dirigindo pela rua sem saída. Disse a mim mesmo que estava orçando um serviço de cerca, o que não era verdade. O cachecol azul havia sumido do gancho da área de serviço. A luz da varanda permaneceu apagada por mais tempo que o normal. A senhora Patel estava aparando rosas quando passei pela segunda vez. Me deu um olhar que dizia que ela via mais do que deixava transparecer. Estacionei na esquina, fiquei com o motor desligado por 10 minutos. Então dirigi para casa, me sentindo um tolo. Na tarde seguinte, Noah me encurralou na loja de materiais. Reputação racha mais silencioso que cano, ele disse. Admiti que tinha passado por lá. Ele chamou as coisas pelo nome. Você não é mais o encanador, você é a fofoca.
Minha mãe apareceu naquela noite com uma travessa de comida. Pegou o finalzinho do aviso do Noah. A atenção pode ser amor, vício ou caridade. Ela disse suavemente. Você precisa saber qual você está dando. Naquela noite, organizando a gaveta de ferramentas, encontrei a pequena chave de fenda da Claire. Aquela que eu pretendia devolver. Cabo emborrachado liso de tanto uso, peso perfeito na minha palma. Eu a tinha embolsado sem pensar, mas agora parecia uma evidência de algo que eu não conseguia nomear. Noite do quinto dia, decidi devolvê-la. Andei pelo caminho em vez de dirigir, a chave de fenda quente na minha palma de tanto manusear nervosamente. Planejei deixá-la na caixa de correio com um bilhete, um encerramento profissional, mas a luz da varanda acendeu de repente com um zumbido. Depois de novo. Depois ficou estável. Olhei para a janela da cozinha. Movimento. Depois, quietude. Bati uma vez. Claire abriu a porta com um suéter cinza, cabelo solto pelos ombros, olhos com ar de quem acabou de acordar, mas límpidos. Estou com sua chave de fenda, eu disse. Eu estava me perguntando sobre isso. Conversamos baixinho no batente. Porta aberta, as luzes da casa atrás dela. Ela explicou que o cancelamento tinha sido para proteger coisas que ainda importavam. Eu assenti. Fazia sentido. Entreguei a ferramenta a ela. Ela a virou na palma da mão, testando o peso como eu havia feito. Tem mais uma coisa, ela disse. Ela pegou um envelope na mesa do corredor. Minha última nota fiscal, mas quando ela virou, havia algo escrito no verso com a caligrafia cuidadosa dela. Terças-feiras, janela da cozinha, 16h15. Uma rotina, ela disse, com regras. Entendi imediatamente. Não um relacionamento, não um caso, apenas reconhecimento. Uma maneira de nos notarmos sem cruzar linhas que não poderiam ser desfeitas. O cachecol? Azul significa sim, ausente significa não. Código simples, solução elegante. Peguei o envelope, dobrei 2 vezes, guardei no bolso da camisa. Terça-feira, eu disse. Na terça-feira seguinte, passei de bicicleta às 4h10. Verificar um pedal rangendo era minha desculpa caso alguém perguntasse. Vapor embaçava a janela da cozinha. Chaleira assobiando lá dentro. Claire limpou um círculo na condensação. Não olhou diretamente para fora. Diminuí a velocidade. Depois continuei pedalando. Nenhuma mensagem trocada. Nenhum contato. Apenas presença. A luz da varanda acendeu com um zumbido na hora de sempre quando eu cheguei à esquina. Uma semana depois, outra terça-feira. Mesmo horário, mesma rota. O cachecol azul estava faltando no gancho. Casa silenciosa, persianas meio fechadas. Eu não parei, não diminuí a velocidade. Hoje significava não. Senti-me estranhamente grato pela clareza. Alguns dias precisavam ser dias normais. A senhora Patel estava aparando rosas quando passei. Boa tarde, Evan, ela disse. Ela parecia aliviada. Na terça-feira seguinte, a chuva ameaçava. Eu estava atrasado em um serviço de bomba de água. Cheguei no bairro no limite do tempo. 4h18 da tarde, quando passei deslizando. 3 minutos atrasado. O cachecol estava no gancho. Janela embaçada pela chaleira. Claire levantou uma caneca brevemente à vista, depois a afastou. Reduzi a velocidade quase até parar, depois continuei pedalando. Coração firme, respiração normal. Nenhum texto depois, nenhuma promessa feita. Era só a rotina que tínhamos construído, funcionando exatamente como planejado. A chuva começou a chuviscar no meu capacete enquanto eu virava na esquina. Me peguei sorrindo para nada em particular. Uma semana depois, eu estava colando uma nova frase da minha mãe acima da minha bancada de trabalho. Preste atenção de verdade. Um bom conselho. Difícil de seguir. Trabalhei o dia todo. Troca de um triturador de pia. 3 consertos de torneiras. Orçamento para a reforma de um banheiro. Uma terça-feira normal.
Às 4h12, verifiquei a hora e simplesmente peguei meu caminho de casa de sempre, que, por acaso, passava pela rua sem saída. A luz da varanda acendia com um zumbido no horário certo. O cachecol azul não estava lá hoje. Tudo bem. Algumas portas ficavam entreabertas, em vez de escancaradas. Passei pedalando por Dona Patel, que regava as flores da noite dela. Ela acenou, gritando: "Noite linda para um passeio." "É sim, dona. Está uma beleza." Na esquina, parei devagar. Olhei para trás uma vez. A casa permanecia silenciosa na luz dourada, impecavelmente cuidada, guardando seus segredos. Meu celular vibrou. Mensagem da mãe: "Jantar de domingo. Não se atrase." Respondi com uma mensagem: "Não perco por nada." Algumas rotinas valiam a pena manter, outras valiam a pena construir com cuidado, terça-feira após terça-feira. A luz da varanda permanecia acesa atrás de mim enquanto eu pedalava em direção à casa, e percebi algo que eu estava perto demais para enxergar antes. Não era sobre consertar o que estava quebrado. Era sobre perceber o que já era perfeito, só esperando alguém enxergar direito. Claire tinha me ensinado isso, na forma cuidadosa como ela organizava os pequenos concertos, no cachecol azul que aparecia e desaparecia como uma fitinha de promessa, na janela de terça que embaçava exatamente na hora certa. Algumas casas não precisam de paredes novas, só precisam de alguém que perceba por onde a luz entra, e algumas pessoas não precisam ser salvas, mudadas ou de deixar suas vidas para trás. Só precisam de alguém que as veja com clareza, que apareça quando diz que vai, que entenda que a própria atenção pode ser uma forma de amor. Rotina de terça. Janela da cozinha às 4h15. Portas que ficam entreabertas em vez de baterem com força. Não era tudo, mas era o suficiente. Virei na minha rua, a luz da oficina já brilhava acolhedora na penumbra. Cheiro de óleo de ferramenta e café. Mais uma frase da mãe que eu memorizaria amanhã. Alguns tipos de cuidado não precisam de rótulos, promessas ou finais dramáticos. Só precisam de alguém disposto a perceber e de alguém que valha a pena ser notado de volta. Terça-feira após terça-feira após terça-feira. Enquanto o cachecol continuasse aparecendo, enquanto a janela permanecesse iluminada, enquanto a luz da varanda zumbisse e acendesse, exatamente na hora certa, eu continuaria pedalando por ali. Algumas rotinas se tornam a sua própria e silenciosa forma de oração.